Se você for um pouco observador, você vai ver a direção na qual as coisas estão andando. E você pode me perguntar o seguinte: mas o que vai acontecer agora? É simples, você precisa entender as coisas para não gerar expectativa que não é baseada na realidade. Antes da gente chegar a Magnitsky, o que a gente teve que fazer? Foram várias audiências públicas, foram reuniões privadas, foram inúmeros relatórios, essa é a parte 3. Foram correções de texto, checagem de referência, tem uma burocracia e bastidores que não tem como explicar. Então, tudo que nós fazemos precisa passar pela produção de documentos que oficializam a situação. Agora, a situação do Brasil deixa de ser uma opinião do Paulo Figueiredo e passa a ser uma opinião do Departamento de Estado e do Congresso dos Estados Unidos. Então não é um relatório que vai prender o Alexandre de Moraes, mas vai produzir os documentos oficiais reconhecendo a situação, para que a partir disso os diferentes órgãos tenham capacidade e legitimidade para tomar as decisões. Existem impactos imediatos, né? O primeiro deles é que a ditadura brasileira não consegue mais se esconder. E eu digo isso aqui, Alexandre, eu ainda não tenho condições de te prender ou de te impeachmentar. Eu ainda não tenho essa capacidade, mas eu tenho, graças a Deus, a capacidade de fazer com que todos os seus sigilos de ordens clandestinas sejam expostos para todo mundo. É melhor hoje, Alexandre, você emitir ordens abertas ao público, porque as suas ordens clandestinas, eu vou trabalhar para que todas sejam expostas. Não gostei, é um absurdo. Você pode me xingar no plenário, você já fez. Você pode mandar o Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos cooperar com você. Você já mandou quantos pedidos de cooperação? 4? Pelo que eu li no jornal, 4? Vai mandar o 5º agora? Você pode fazer isso. Reclama com o Trump. Pede pro Joesley reclamar com o Trump. Pro Lula. Pede pro Lula ligar pro Trump e reclamar. Esse Paulo Figueiredo fica expondo as minhas ordens, isso é um absurdo. O fato é que hoje todo mundo sabe quem você é. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu não preciso mais explicar. Antigamente eu ficava assim, tendo que explicar quem era, quem, não sei o que, babá. Hoje eu chego nas reuniões e as pessoas já falam do Alexandre. Aquele careca com a cara de vilão de filme, né? Ora, você não consegue combater um problema que você não sabe que existe. E hoje, o mundo já sabe que existe. E quando o mundo já sabe que existe, por exemplo, um outro efeito difícil às vezes das pessoas entenderem. Todos os processos de asilo, inclusive os que a gente faz na Imigrex, todos os processos de proteção de pessoas, por exemplo, contra a lista da Interpol, todos os processos envolvendo, por exemplo, no caso do Eduardo agora, todos os processos são de documentos. Se o Alexandre hoje quiser emitir uma ordem de prisão contra o Eduardo Bolsonaro e colocar o nome dele na Interpol, o Eduardo tem documentação oficial do Congresso dos Estados Unidos para dizer que ele está sofrendo uma perseguição política. Na dúvida, a Interpol não aceita. Então você tira o poder do Alexandre. Você garante vários casos de asilo aqui. Mas essa parte é a parte inglória, digamos assim, do trabalho. As pessoas não veem, né, produzir relatório, produzir política pública, criar um entendimento sobre o tema. Então, um alarme destes sendo soado sobre a censura no Brasil é muito relevante para a gente e precede ações. Ações de que tipo? Magnitsky, Paulo? Eu falo, ora, as nossas 2 prioridades desse ano são as que o Flávio disse no discurso dele: liberdade de expressão e observação do processo eleitoral, que são justamente o quê? Os 2 grandes objetos desse relatório. Mas Paulo, a Magnitsky, as pessoas criaram fetiche. A Magnitsky pode votar? Voltar? Pode, claro, isso ajuda, mas não se prendam a isso, porque a volta da Magnitsky não é a prioridade. Eu quero que ela volte, eu quero continuar trabalhando para isso, mas a prioridade são as eleições limpas e livres o quanto antes. No ano passado, a gente não tinha essa questão eleitoral, por isso a Magnitsky era a prioridade. A gente precisava da Magnitsky naquele momento para que o Alexandre não consolidasse totalmente o seu poder e a gente tivesse chance de lançar um candidato próprio em 2026.
que pudesse se manifestar nas redes sociais. Ora, o Alexandre chegou muito próximo de consolidar o seu poder, mas graças a Deus, ia nos censurar completamente, mas graças a Deus, a Magnitsky fez com que no ano passado o Alexandre passasse mais tempo tendo que se defender do que atacando. Desde então, a gente não tem mais perfis de redes sociais derrubados. Assim como a Magnitsky causou o conflito entre o Alexandre e o sistema, que hoje nos brindou com o escândalo do Banco Master. Isso é a tal da estratégia de fricção. Ano passado foi um ano de fricção pura e simples. Nós não tínhamos como ganhar a guerra, nós não tínhamos expectativa de poder. Nós tínhamos que criar fricção para o inimigo não avançar tão rápido. 2026 é uma outra realidade, a necessidade é outra. E a gente tem que adaptar, como eu disse, né? Improvise, adapt and overcome. A gente adapta as nossas ações aos objetivos do momento. E eu digo que se você olhar o programa, tenta analisar a coisa de uma forma holística, integral. Olha o programa de hoje. A gente falou do CIPEC, a gente falou do relatório do Departamento de Estado e agora do relatório do Congresso americano. Se você for um pouco observador, você vai ver a direção na qual as coisas estão andando. E se você tiver uma ideia melhor, fica à vontade de fazer o que você acha melhor. Eu sou todo ouvidos, inclusive, e nada te impede as pessoas, Paulo, isso não serve, não tem problema. Arregaça as mangas aí e faz alguma coisa que importa. Porque claro que eu queria voto impresso, é claro que eu queria impeachment do Alexandre, é claro que eu queria que a CPI do INSS continuasse. Mas a verdade é que eu não sou sequer nem congressista, né? Essas coisas estão completamente fora do meu alcance. Então, em vez de reclamar as coisas, em vez de eu ficar reclamando das coisas que não estão ao meu alcance, a decisão que eu tomo é fazer o que está dentro das minhas possibilidades, e eu acho que, graças a Deus, estou conseguindo entregar. Esse é um ano decisivo. E não dá para ficar só assistindo. Indignação sem ação não muda nada. Se você acredita que o Brasil está despertando, então você precisa sustentar quem está expondo o sistema. A assinatura de apoiador custa menos do que um lanche do McDonald's por mês. Você recebe análises exclusivas e ajuda a manter essa estrutura independente. Ou vira meu patrono Gold, entra para o nosso grupo, recebe o meu e-mail, tem reunião mensal comigo. O link está na descrição para as duas opções. Neutralidade financeira é que não existe.